nós vamos estudar o currículo da cidade de São Paulo. Estamos preparando para este concurso de coordenador pedagógico da Prefeitura de São Paulo. É lógico que o currículo da cidade de São Paulo vai acabar valendo para todo e qualquer professor. É importante, importantíssimo, ele está em vigência neste momento. Então nós vamos nos referir o tempo todo ao currículo da cidade de São Paulo, é o nosso elemento. E aí acompanhem as aulas, acompanhem os estudos e vamos juntos. O currículo da cidade de São Paulo foi criado em 2017. A perspectiva do currículo é uma perspectiva, quer queiramos ou não, piagetiana, então ele vai em cima de uma base piagetiana. É uma base piagetiana avançada, já olhada com um olhar atual, né, atualizado do Piaget. Nós vamos nos referindo aqui ao que vai aparecendo e vamos conversando aqui nas nossas aulas. Acompanhe a aula, faça os simulados, né, os exercícios, enfim, as leituras complementares e vamos estudando juntos. Bom, o currículo começa então, ele está alinhando a cidade de São Paulo, que pioneiramente estruturou o seu currículo, a nova Base Nacional Comum Curricular. Então a cidade de São Paulo já está com a nova base nacional, já está alinhado a nova Base Nacional Comum Curricular. Ele define as aprendizagens essenciais que os alunos, enfim, têm que estudar na cidade de São Paulo. Todos nós sabemos que neste momento, 2019, a nova Base Nacional Comum Curricular ainda não está aprovada nacionalmente. Mas a cidade de São Paulo, de maneira pioneira, discutiu o seu currículo desde 2017 para cá, estruturando o seu próprio currículo já alinhado à Base Nacional Comum Curricular. Veja o ponto que mostra que o currículo é piagetiano. Ele tem foco em conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Toda vez que você encontra essa descrição, que é a conexão entre habilidades e atitudes, ou seja, atitudes e valores, significa que o currículo está tratando de habilidades que podem se transformar em competências. No dia a dia, essas habilidades, a busca é por transformá-las em competências. As competências são mudanças de atitude. O nosso currículo, não interessa em qual área, língua portuguesa, matemática, história, geografia, em todas as áreas, é para criar um cidadão. A educação, o ensino fundamental, né, forma o cidadão, forma para a cidadania, e este é um cidadão que tem que mudar de atitude, tem que ter um tipo de atitude nesta nova configuração, nesta sociedade, né? Toda a base piagetiana dos piagetianos, os piagetianos trabalham com essa conexão entre habilidades e competências. A sua implementação, então, acontece por meio da construção de currículos locais. Veja, os currículos locais, território local, onde a escola está inserida, tudo isso é importantíssimo neste currículo. O próprio documento aponta para isso, aponta para as diversidades regionais. Então, as realidades locais, elas são privilegiadas no currículo. É uma oportunidade dos professores colocarem a diversidade local, os saberes locais, os saberes dos seus alunos em voga, né? Os piagetianos vão chamar isso de aproveitar os conhecimentos prévios. Como aproveitar esses conhecimentos prévios dentro da escola? Enfim, o processo foi realizado aqui está explicando um pouco a maneira como foi feito, né? Foi realizado pela COPED, né, que é a Coordenadoria Pedagógica da Prefeitura de São Paulo. Isso ao longo do ano do atual governo, né, entre 2016 e 2017. Há uma previsibilidade de continuidade, ou seja, nada do que havia antes foi jogado fora. Você vai ver que em outros momentos, lá na frente, não nesta aula, mas numa aula posterior, vai falar que o currículo tem uma história na cidade de São Paulo, né? Portanto, vem desde os anos 90 neste mesmo campo, trabalhando este mesmo campo, ampliando este campo, que é o campo dos piagetianos, enfim. Então, olha, veja, discussões realizadas em gestões anteriores, integrando as experiências anteriores e as práticas anteriores realizadas dentro da Prefeitura de São Paulo. O currículo da cidade foi construído para ser um documento dinâmico, enfim, até porque cada professor vai receber, ou já recebeu, esperamos que já tenha recebido, né, um currículo da sua área, né, um livro, o próprio livro, vai receber o próprio livro da sua área. Então ele tem uma relevância, ele é um documento para estar no cotidiano, ele não é um documento fechado, ele é um documento aberto, a perspectiva é dele ser aberto.
É simples dizer isso, mas não é tão simples fazer inferência sobre o documento. Mas a dinâmica do documento prevalece sobre que a garantia de um trabalho aberto com o objetivo de garantir os direitos de aprendizagem. Então veja, direitos de aprendizagem. Algumas palavras, alguns conceitos, eu falo palavras para ficar mais fácil, mas algumas palavras elas são fundamentais. Anote no seu caderno, em algum lugar, tem um lugar para anotar essas palavras-chave. As palavras-chave são importantes. Mas são conceitos, né? Falar de direito de aprendizagem, aprendizagem como um direito, é um direito que não pode ser retirado. Portanto, é um direito que deve ser observado no dia a dia em sala de aula. Né? Aqui vai dizer que o documento foi feito em colaboração, né? Então o documento foi considerando diferentes visões, diferentes concepções, né? Ele prevê mais adiante, previu, né? A participação das pessoas, dos professores, dos alunos na construção do conhecimento. Olha, uma outra palavra importante, dos diversos sujeitos que compõem a rede municipal de educação. Portanto, há uma concepção de que todos são sujeitos nesse processo. Sujeitos de aprendizagem, sujeito de direitos, as crianças são sujeitos, professores são sujeitos, os dois interagem nesse processo. Então, essa é a expectativa que o currículo tem. E ele é, enfim, contemporâneo, né? Ele está olhando as questões da atualidade. A contemporaneidade vai estar dizendo que as questões do mundo atual são importantes dentro da construção, né? Então, a proposta dessa atualização curricular reforça uma mudança de paradigma que a sociedade contemporânea vive. Então, novos aspectos da diversidade, aspectos que trabalham novas perspectivas do olhar. Se a gente for olhar mesmo onde estão as escolas da cidade de São Paulo, as escolas estão nas periferias da cidade. Então, aspectos da própria periferia, da realidade onde essas crianças vivem, precisam ser considerados. Que fala assim, olha, essa diversidade não é só no sentido de que cada estudante poderia aprender conteúdos diferentes, mas aprender os conteúdos de diferentes maneiras. Então o professor pode aplicar várias metodologias, vários campos de diversas formas. A diversidade na forma de trabalhar é importante, né? Os alunos não aprendem da mesma forma, do mesmo jeito, aprendem com ritmos diferentes, de maneiras diferentes, em contextos diferentes. Veja, essas não são palavras bobas, essas são palavras fundamentais quando estamos falando então do currículo da cidade. Enfim, passando para um outro tópico, vai dizer assim, né? O currículo da cidade estrutura-se com base em 3 conceitos orientadores. Educação integral. Então, educação do ser humano como um todo, né? A educação integral não é de tempo integral, não é de tempo integral, é a educação do ser humano integralmente. Então, considera os alunos nas suas dimensões intelectual, social, emocional, física e cultural. Algumas pessoas têm dificuldade para trabalhar essas questões, vão falar assim, eu não sou psicólogo, eu não sou isto ou aquilo. Nós trabalhamos o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento do encontro social. A escola é o lugar do encontro, né? Por mais que queiram destruir a escola, em especial a escola pública, a escola é o local do encontro social, a escola é o local do encontro das emoções, né? As emoções afloram dentro da escola e o professor tem que se preparar, estar preparado na contemporaneidade hoje para trabalhar as diversas questões emocionais, da questão física e mesmo da questão da ampliação do repertório cultural, que é a busca, né? O corpo, a questão cultural dizem muito. O currículo da cidade de São Paulo trabalha princípios de equidade, né? Você veja, então, estamos para além da questão da igualdade, é da equidade. Então, processos de ensino devem ser significativos para essas crianças. Esta equidade se perfaz no dia a dia, entendendo qual o contexto essas crianças estão inseridas, em que contexto essas crianças vivem, em que contexto esses adolescentes vivem, para trazer essas permanências, né, esses contextos para dentro da escola. A língua portuguesa, a matemática, a geografia e todas as áreas do conhecimento, elas são vivas, dinâmicas, conectadas ao dia a dia e não presas ao livro didático. O livro didático é apoio, pode ser apoio,
não pode ser um instrumento central. O instrumento central é a relação professor-aluno, aluno-professor. Dois que interagem podem aprender um com o outro. O professor ensina, o professor é ensinante, mas o professor também é aprendente. E veja assim, por que não são somente contextos de igualdade? Porque as pessoas aprendem de maneiras diferentes, aprendem de formas diferentes, aprendem de maneiras onde elas aprendem coisas de maneiras outras, né, que não aquela giz e lousa. Então vai para além de giz e lousa, vai para além do contato com o quadro negro, enfim, né? Algumas escolas já tem quadro branco, mas... Então as novas tecnologias devem ser observadas, as novas formas de aprender devem ser observadas, aquele aluno que não está aprendendo deve ser observado, processos de recuperação paralela devem ser observados e trabalhados dentro da escola, não só para atingir este ponto, mas para atingir a própria legislação brasileira, que vai falar em processo de recuperação ao longo do processo. Então, e veja, olha, características do seu contexto que tem um significado. O processo de aprendizagem tem que ter significado para a vida, significado para no cotidiano. A língua portuguesa, a matemática, a história e a geografia conectados ao cotidiano. O cotidiano é fundamental. E veja assim, olha, explicitando, mostrando os direitos de aprendizagem, desenvolvimento, garantindo que essas crianças aprendam e aprendam de diversas maneiras no cotidiano. Então, há uma equidade para que todos tenham, de alguma forma, contato com esses saberes, com essa diversidade de saberes e ampliem seus saberes. E há um processo de educação inclusiva. Olha, a educação inclusiva não fala aqui somente, né? Está falando sim também da questão da inclusão de pessoas com deficiência. Mas aqui estamos falando disso, mas estamos falando de diversos contextos, né? Estamos falando de todo tipo de crianças ricas e pobres que se encontram dentro da sala de aula, de crianças diferentes, de crianças brancas, negras, de meninos, meninas, homossexuais, de crianças que têm várias possibilidades de vida, né? Então, quem faz a escolha? Quem faz a escolha as definições de forma autônoma é a própria pessoa. Então há uma construção. Esta educação busca incluir todas as perspectivas, todos os olhares, e isso aqui está falando assim, né, propiciando desafios adequados às suas características biopsicossociais. A biologia é importante, a psicologia é importante, a questão social, do encontro social da sociedade é importante. Então, nós trabalhamos com o rico, com o pobre, com o negro, com o branco, com o menino, com a menina, com o menino que está se definindo a sua sexualidade. Enfim, nós trabalhamos com toda a gama de diversidade, aproveitamos toda essa gama para trabalhar de maneira inclusiva todas essas crianças. Todos devem ser incluídos no processo de aprendizagem. Não há discriminação de nenhuma forma. Enfim, é isso que nós estamos olhando até aqui, né? Aqui agora falamos assim, concepções e conceitos que embasam o currículo da cidade. Então é um currículo integrador, a criança não deixa de brincar. Veja que nossa legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, indica que ser criança, né, a criança vai do zero até se completar 12 anos, até os 12 anos incompletos, né? Então, a criança é criança, portanto não separa, a criança não deixa de brincar, não se divide corpo e mente. Então, ficar só sentado não é bom. Mente não é uma coisa, corpo é outra. Brincar não está separado do aprender. Brincar é importante para a formação da criança, pensando em criança pequena. Mas brincar faz parte do ser humano, né? Nós somos seres humanos, o ser humano é um ser brincante, né? O ser humano aprende em todos os contextos e aprende também brincando. O currículo do ensino fundamental considera a organização dos tempos, espaços e materiais. A sala de aula, ela diz muito, né? Para os piagetianos é a palavra meio, né? Em algumas traduções de piagetianos você vai encontrar até a palavra meio ambiente, né? O ambiente onde as crianças estão postas diz muito. Ele é ensinante, ele é integrador, ele integra vários saberes. Portanto, a estrutura local, a forma como o professor trabalha, a forma como ele estrutura a sala de aula, né, diz muito, que vai falar, ali está falando a própria estruturação da sala de aula, está falando de poder, está mostrando poder, está mostrando se ela é participativa, se todos podem participar. Então está falando
aqui está falando, né? Tempos, espaços, materiais, elas têm que ser vivenciadas nas suas várias possibilidades e diversidades. A escola não é algo estanque, a escola não é de uma forma só, a escola integra várias formas e essas formas, enfim, vão aparecer dentro da sala de aula, no espaço da sala de aula, nos tempos que você usa na sala de aula, de como você organiza esse tempo com os seus alunos, se organiza isso de maneira participativa, olha, e aí eu até vou aproveitar e voltar um pouquinho, né? A oportunidade de avançar em suas aprendizagens sem abandonar a infância. Então as crianças vão inferir sobre esses tempos, espaços, sobre esses materiais, sobre o que elas podem fazer junto, sobre os saberes que elas estão trazendo à escola, o tempo todo. Enfim, a concepção de infância, né, aqui o que eu falei anteriormente, né, o ECA considera a infância como um período que vai do nascimento até os 12 anos incompletos, e veja, a adolescência, né, o início da juventude entre os 12 e os 18 anos. Então, eu tenho que entender como é que essas crianças pensam, eu tenho que entender como esses adolescentes pensam, eu tenho que entender como esses jovens pensam. Você pensa entenda que a Prefeitura de São Paulo tem escolas, inclusive, de ensino médio, né? São apenas 6 escolas, mas ela tem escolas de ensino médio na cidade. Então, esse conjunto pequeno de escolas e vai integrar, inclusive, jovens, né? Então eu tenho que saber como esses adolescentes pensam, como esses jovens pensam. Se eu não sei como pensam, eu não consigo ensinar. Então ensinar é um encontro, né? Ensinar é um processo de ensino-aprendizagem. Ensino e aprendo ao mesmo tempo. E o aluno aprende e ensina também ao mesmo tempo. Não só aos seus pares, outros alunos, mas também ao próprio professor. Estabelece também, né, no artigo 4º, né, do Estatuto, que é dever da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos, a vida, a saúde, a prioridade. Então, veja, a educação é área social no Brasil, área que pertence à sociedade, é o local do encontro dessa sociedade, a escola é o local deste encontro. A escola é importantíssima na estrutura básica do que significa ser humano, do que significa cidadania, do que significa ser no Brasil. Do que significa ser no Brasil. Então, ainda que reúnam características comuns, essas etapas da vida, né, as etapas da infância, as etapas da adolescência, as etapas da construção do ser humano, do jovem, não podem ser concebidas de forma homogênea. Não há homogeneidade no currículo. O currículo ele é heterogêneo, ele considera as diferenças são importantes. As diferenças são importantíssimas. Você viu que anteriormente nós falamos de diversidade, equidade, diversidade, as diversas formas de aprender, de ensinar, de encontrar, de pessoas diferentes em sala de aula, tudo isso é fundamental dentro do currículo, uma vez que também são influenciadas por construções históricas, construções culturais. O currículo, ele é histórico, ele traz a historicidade humana, ele é cultura, ele mostra o tempo, ele aponta o futuro, ele aponta o que nós temos neste momento, bem como as variáveis de classe, de gênero, de etnia, de orientação política, de orientação sexual. O currículo não é neutro. O currículo no Brasil nunca é neutro. Em nenhuma instância ele é neutro, em nenhum momento ele é neutro. Então não há neutralidade no currículo. A Prefeitura de São Paulo fez uma escolha, a escolha está posta aqui, é isso que nós estamos olhando. Há uma intencionalidade no currículo. E por isso que nós vamos ver essa palavra intencionalidade presente em vários momentos da educação na cidade de São Paulo. Enfim, partindo-se da concepção de que a criança e o adolescente são sujeitos de direito, olha, sujeitos de direito que devem opinar, que devem participar das escolhas capazes de influir nas suas trajetórias, são seres presentes, são seres potentes, são seres fundamentais, não podem ser excluídos, devem ser trazidos ao currículo. O currículo da cidade, bem como os espaços, tempos, materiais disponibilizados pelas escolas, precisa acolhê-los, crianças e jovens, na sua perspectiva total. Acolhê-los na sua perspectiva total. Para tanto, faz necessário conhecer quem eles são, quais são os seus interesses, quais são as suas necessidades, bem como estar atento às mudanças que ocorrem ao longo do seu desenvolvimento.
Então, as DCNs, né, de 2013 salientam a importância, mostram a importância de se observar que na transição da infância para a adolescência, os estudantes deixam a fase egocêntrica, característica dos anos iniciais, e passam a perceber o ponto de vista do outro, interagindo com o mundo ao seu redor, realizando a chamada descentração. Agora eles começam a ser seres de cidadania planetária, cidadania do mundo, cidadania de contato, cidadania com o outro, na relação com o outro, aprendendo com o outro. Então há uma construção desta autonomia e aquisição de novos valores morais, éticos, presentes na sociedade que devem ser discutidos na sua amplitude. Voltemos lá atrás no currículo, e o currículo está dizendo assim: as realidades locais importam. Se as realidades locais importam, elas devem ser discutidas à luz dos saberes que a escola deve estruturar, os saberes estruturados da escola. Matemática, língua portuguesa, história, geografia, conectado ao cotidiano, conectado ao mundo, conectado aos saberes locais. Enfim, este é um pouco da nossa primeira aula. Continuaremos os assuntos no nosso segundo encontro, na próxima aula. Estude um pouco de cada um desses assuntos. Às vezes você tem que rever o vídeo, né? Há essa possibilidade. Estude e vamos juntos. Obrigado.